né? Porque é como se fosse o caminhão de lixo passando, tirando e recolhendo e limpando e fluindo. Se não funciona todo dia, as coisas se estagnam. E aí a gente tem as consistências para avaliar essas fezes. Tem as fezes normais, que é tipo banana madura, que você faz cocô, sai lindo, aquele cocô bonitão que dá vontade de tirar foto, né? Que é uma sensação de alívio, uma sensação de plenitude. A gente sabe quando ele funciona bem, dá para perceber. E de preferência quando nem suja o papel, que ele sai lindinho. No dia que acontece isso, a gente chega e comemora. Eu mesmo me sinto muito bem. Tem o intestino que fica mais ressecado, ou às vezes ele não funciona, ou ele fica mais ressecado, vai bolinha, fica meio fragmentado, e tem o intestino mais amolecido, as consistências que não se formam tão bem. Vamos entender um pouquinho esses dois lados, do ressecado e do amolecido. Quando ele está mais ressecado, uma analogia que a gente pode pensar é a lixeira cheia, né? Eu enchi minha casa, tô jogando lixo lá, tô jogando lixo, mas ninguém tá descendo com o lixo, ele tá ficando ali, tá começando a vir bicho, tá começando a feder na casa, e tá todo mundo começando a se irritar com isso e estressando. Tá afetando a casa inteira, todo esse lixo não retirado. O intestino ressecado é meio que essa ideia. Por isso que a gente fala de uma pessoa enfesada, porque tá reverberando o negócio todo aqui. Então, por isso que é importante que ele funcione. O que que faz esse intestino ficar mais ressecado? Eu acho que, pela minha prática clínica, assim, o que eu mais vejo é muito do hábito com o banheiro, com o vaso. Inclusive, nós mulheres, eu acho que temos a tendência de ter um intestino muito mais preso do que os homens. Tem uma questão hormonal envolvida, tanto é que quando a gente está menstruada muda um pouco, às vezes o intestino solta, às vezes ele prende. Mas eu vejo que muito pelo hábito, né? A gente foi condicionada de que mulher não pode soltar pum, mulher tem que segurar o cocô, não pode fazer cocô fora de casa, e homem não tem nada disso. Então, internamente, a gente tem essa relação mais presa com o nosso intestino. E isso vai mandando uma mensagem, e ele vai acabar ficando mais recolhido, né? Eu tinha muito isso de toda vez que eu sentava no vaso, eu era com pressa. Só ia quando tinha que ir, sentava e ficava, bora, bora, tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas, e nunca dava tempo para ele realmente assentar e funcionar. Então ele era mais preso. Hoje em dia eu comecei a sentar no vaso todo dia de manhã, mesmo sem vontade. Foi um processo para eu tentar regular ele. Aí eu chegava, acordava, sentava, botava o lixeirinho assim, levantava o pé para que o o fluxo das fezes fosse mais tranquilo. E aí eu fui mandando a mensagem pro meu corpo de que estava tudo bem, que aquele era o momento, e aí aos pouquinhos ele foi começando a funcionar todos os dias naquele horário, mesmo sem eu forçar. Então eu meio que condicionei meu intestino a funcionar assim, e isso foi bem legal. Então tem muito do hábito envolvido, o nosso hábito de ir ao banheiro fora de casa, de ter o horário de ir ao banheiro, de estar relaxado quando a gente está evacuando, coisas desse tipo. E tem também de alimentação muito seca, né? Eu mostrei ali coisa da mastigação, o bolo, você viu, a gente viu no vídeo o bolo alimentar. Se a nossa alimentação é baseada em farinha, come muito pão, muito biscoito, macarrão, e tem pouca água, essas fezes ficam mais ressecadas. Então, a água é uma das coisas que ajuda muito quando o intestino está muito ressecado. Alimentos molhados, né? Então, vegetais e frutas e fibras e coisas desse tipo vão ajudar esse intestino a funcionar um pouquinho melhor. São algumas dicas. Claro que existem outros e outros fatores envolvidos no intestino mais preso, mas o diário também ajuda a gente a monitorar isso. Já já a gente vai para ele. E o intestino mais amolecido, que geralmente é porque ele está meio irritado. Tem alguma coisa nesse bolo alimentar que o corpo não quer receber, não está fazendo bem para ele, e o intestino indo mais rápido é um sinal de o seu corpo te dizendo que ele não quer absorver aquilo. E, se ele não, e aí é meio que um sinal, né? Às vezes é alguma intolerância, alguma coisa que o seu corpo basicamente não tolera bem. Então, por exemplo, a intolerância à lactose, os primeiros sintomas é isso, as fezes vão ficando amolecidas porque tá passando direto e o corpo meio que o corpo não quer receber. E quando ela tá amolecida, você tá perdendo mais água nas fezes do que deveria. Então a gente já fica mais desidratado. Outra coisa que pode fazer ficar amolecido, um excesso alimentar, um exagero, comer demais um dia, é aquele sinal de alerta pro intestino, ele meio que tende a soltar também. E geralmente bebida alcoólica também é um outro ponto que irrita um pouquinho esse intestino. E observar, sempre que ele ficar amolecido, alguma coisa que você comeu provavelmente ocasionou isso. E se está sendo bem crônico, aí a gente tem que investigar. Mas, no geral, o que dá para fazer quando ele estiver mais amolecido é pensar bastante na hidratação. Se ele está bem amolecido, tipo diarreia, aí bastante hidratação com água de coco para recuperar toda a água perdida nessas fezes. E tentar segurar com alimentos à base de farinha, mas que não seja trigo, né? Por exemplo, a tapioca, que é uma farinha, tende a segurar mais esse intestino se ele está um pouco mais amolecido. Mas tudo é coisa para a gente avaliar, porque é individual. Cada pessoa responde de um jeito, mas é a observação o ponto mais importante aí desse intestino.